Fala galera, e aí, vamos falar de surf. Bom, Ricardo Moscoco do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, esse é o episódio número 1 do Vamos Falar de Surf. De volta aí, 129 episódios do Vamos Falar de Surf até o momento e contando. Começando mais uma temporada, deve ter gente que deve estar me olhando, deve estar falando, caraca, o Ricardo tá muito louco já em 2026, desde o começo, o cara de casaco, tudo, mas São Paulo tá assim, cara, faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bombeta, só não tô de moletom. Mas enfim, outro psh. Mas é isso, estamos começando aí mais uma temporada do Vamos Falar de Surf. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês, a audiência. É um prazer enorme fazer isso aqui, como eu já disse várias vezes. E vamos voltar, né? Chegou a hora de voltar. A última vez que a gente se falou foi ano passado, depois do Final Five. Então, pô, a gente veio de título mundial do Iago Dora. Foi maravilhoso e voltamos, né? Vários acontecimentos aí no mundo do surf. Eu vou tentar fazer mais ou menos um resumo do que está rolando aí no modo geral. E a gente já está indo para um momento de acelero aí, né? Do começo mesmo do circuito mundial e tal. Então eu queria falar com vocês rapidinho aí sobre isso. E tem um monte de coisa rolando também no meio do caminho, né? Do surf, né? De polêmicas, de debates, na verdade, que são interessantes. Eu já gravei esse episódio para vocês terem uma ideia umas 3 vezes, assim, falando mais de uma hora em cada um deles. Sem contar os primeiros takes, que às vezes eu começo, né? Quem acompanha aqui faz tempo sabe, eu faço freestyle, né? Então eu tenho mais ou menos uma pauta e eu começo a falar e vou indo embora, não tem edição, não tem nada. Então se eu erro alguma coisa, eu perco uma linha de raciocínio e tal, eu paro e começo tudo de novo. E nesse caso foi mais porque acho que tem uns temas muito importantes aí que ficaram em pauta, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? O Binho Nunes fez aquele vídeo e falando um pouquinho do surf brasileiro, desse momento de ver atletas por assistindo o Mundial Pro Júnior que terminou com ondas realmente ridículas ali nas Filipinas, né? Apesar de ser um lugar com boas ondas, essa edição não teve realmente boas ondas. A gente teve a participação do Ryan Cainalo, do Gabriel Klausner, do Rickson Falcão, da Lara Rapo e da Luara Manderi, que surfaram muito bem. Infelizmente, né, não conseguiram o resultado que a gente esperava, né? O peso da camisa brasileira, a gente fica chateado porque a gente está acostumado a ganhar, mas eles surfaram demais, né? E muito orgulho de todos eles, mas foi essa coisa, né? Você vê o Rickson Falcão, por exemplo, um atleta de elite, né, do surf pro júnior brasileiro, já podemos dizer do surf profissional, já sem patrocínio de bico, né, sem uma marca de surfwear o apoiando e tal. E esse questionamento também das mudanças, né, das marcas não estarem patrocinando esses atletas da nova geração, se tem alguma coisa a ver com o estilo de música que eles gostam, ou com o jeito que eles se vestem, ou com o perfil que eles têm de posicionamento. E o fato de eu ter gravado vários podcasts, né, vários episódios, esse episódio várias vezes antes e não ter ficado com nenhum deles e tá gravando esse aqui agora, foi porque eu tive que refletir muito sobre isso, né? Porque eu acho que é uma coisa que remete muito ao que é ser surfista, né? Do que basicamente só uma questão de patrocínio e de tal, né? E eu acho que a gente já vem de uma cultura, o surf sempre foi uma maneira silenciosa, né? Vamos dizer assim, não violenta, assim, de segurar um pouco a imposição da sociedade, né? Seja de como a gente tem que ter uma relação, que tipo de relação que a gente tem com a natureza, que tipo de relação a gente tem com a vida, né? Que tipo de relação a gente tem com os outros também. E, e o surf, basicamente, desde os primórdios, né? Se a gente for pegar os antigos havaianos e tal, basicamente é o ri-nalo. Esse é o significado da palavra. Então é o deslizar nas ondas, né? Isso é que é surfar, né? E ser um surfista é ser um praticante do ri-nalo, né? Não importa o seu gênero, não importa a sua idade, não importa a modalidade, né? Que isso é uma coisa que veio depois. E basicamente, se você estiver deslizando numa onda, você já é considerado um surfista e um praticante disso. É claro que, voltando para os antigos polinésios, né, a gente tinha as diferenças culturais, sociais, era uma prática realmente muito ligada à religião, uma porrada de coisa. Então, pô, os reis eram os únicos caras que surfavam com as pranchas que eram azolos, né, um tipo específico de prancha, aquelas grandonas que a gente está acostumado. A paipo, que era aquela pranchinha menor, mais parecida um pouquinho com a laia, que era a prancha do povão. As praias eram divididas, a hierarquia era dividida, eles tinham toda uma ritualística, né, para
para poder, desde a construção da prancha, então a escolha da árvore, né, as mais sagradas era a coa, então eles iam lá escolher e tinha já uma ritualística ligada aos deuses, depois tinha o processo da derrubada da árvore, que aí já tinha um ritual, toda a construção da prancha, depois também o ritual para colocar aquele equipamento, né, aquela prancha na água, enfim, toda aquela conexão, então era uma coisa mágica. Depois a gente teve o processo de colonização, né, do Havaí, né, e nisso a luta realmente, né, foi essa forma de manter uma resistência silenciosa à imposição da sociedade, né, isso que era o surf, que foi manter a cultura realmente do surf, do Hinalo viva, né, e a princesa Kaleokalani foi uma grande responsável por isso, fazendo com que o surf fosse um pouquinho menos criminalizado, né, pelos colonizadores, né, de maioria protestante, enfim, católica, né, se impondo ali, querendo impor a sua fé, e desde as vestimentas também, era pôr a galera seminua, homem, mulher, criança, velho, enfim, tudo misturado, né, era uma cultura mais libertinosa, vamos dizer assim, para esses antigos, e isso acabou fazendo com que o surf sobrevivesse, né, e aí a gente chegou num período no começo do século, né, lá em 1900 e tal, quando o Duque bateu os recordes mundiais de natação no estilo livre, né, ele surgiu para o mundo e foi competir nas Olimpíadas e tal. Aí é que realmente o Rinala ele falou, pô, é a minha chance de levar a minha cultura para o resto do mundo e compartilhar, né, a minha cultura, fazer com que a minha cultura se perpetue, né, na história, né, não seja perdida, né, com o passar do tempo, e também de compartilhar aquele amor que eles tinham pelo oceano, esse respeito, e o Rinalo com o mundo inteiro. E ele mesmo teve que foi um grande exemplo assim de uma pessoa desprendida no melhor sentido das coisas e que gostava de realmente compartilhar o amor e que amava de fato o oceano e o Rinalo, né, o surf pelo que ele é, né? Ele compartilhou isso com os Raulis, né, com um homem branco que seria o inimigo, que tinha uma cultura diferente, que gostava de música diferente, que se vestia de uma forma diferente. Ele foi lá e fez a prancha para os caras, então quebrou a própria ritualística. Não sei se ele fez, confesso que eu nunca vi os registros para ver se ele fazia um ritual, mas imagino que não. Essa própria atitude dele de abrir um pouco mão do controle para poder fazer o surf se espalhar e crescer, enfim, e que o sonho dele do surf ser popularizado no mundo inteiro, as pessoas também curtirem aquilo, acontecesse, ele teve que quebrar vários paradigmas e tenho certeza que ele deve ter sido criticado, tenho certeza que ele deve ter sido vítima ali na sociedade havaiana tradicional, né, ou dos povos originários, né, dos verdadeiros polinésios ali, dos havaianos, deve ter sido uma coisa complicada, né? Mas ao mesmo tempo também foi isso que trouxe várias evoluções para o surf, né? Se a gente pegar o Tom Blake, se a gente pegar, né, inventando a quilha, a prancha oca, realmente popularizando o surf, se não fosse Tom Blake, o surf não teria chegado no Brasil, enfim, através do Thomas Richter, do Osmar, enfim, dessa galera toda. A gente também tem a questão, por exemplo, a própria biquília, triquilha, enfim, tudo inventado por Raul, né? Vamos dizer assim, nesse tempo todo, os havaianos sempre tendo uma presença importante. E, claro, na história do surf, na revolução do surf, mas quanta coisa aconteceu, porque você precisa abrir mão disso, né? Os próprios havaianos passaram por isso de novo quando você teve a geração Busting Down the Door, né? Que veio uma geração que se vestia diferente, que falava diferente, que agia diferente, tinha uma mentalidade completamente diferente do que era o surf, do que o surf poderia ser, né, e como se relacionar com o surf, com o mercado e com tudo já numa outra pegada. E foram mal vistos, né, pela postura também, pelo que estavam agregando, pelo que estavam trazendo assim de choque cultural realmente. Mas depois acabou que, né, eu achei até que foi uma coisa interessante que um grande renascentista da cultura havaiana foi o cara que zerou a treta, que foi o Ed Aikau, que morreu num movimento renascentista, literalmente, em parte do movimento renascentista da cultura havaiana, a bordo da Roculea, né, fazendo a travessia Havaí-Tahiti. Mas ele deve ter entendido que aquele era o caminho, né, que era o caminho que o surf estava tomando, era o caminho que o mundo estava tomando e que não tinha como controlar e que aquilo, talvez como o Duque Kahanamoku, ele precisava subtrair um pouco o ego dele, do que ele achava que fosse o certo, etc., e fazer as pessoas entenderem, né, o peso cultural,
né, que foi isso que aconteceu, o porquê das pessoas estarem indignadas e revoltadas, o porquê, sabe, trazer um pouco da história mesmo do que aconteceu com as Ilhas Havaianas e com o povo que criou o surf. Hoje a gente sabe que é muito maior do que o Havaí, mas enfim, nos primórdios, a Havaiana que vivia essa cultura e que tinha realmente o registro disso como uma prática social e tudo mais. E ele teve que abrir mão disso, né? E talvez entendeu que aquele era o caminho e deixou as coisas acontecerem, e no fim a gente teve toda essa revolução, não só de equipamento, né, com a evolução maior ainda das shortboards, mas a própria abordagem nas ondas, manobras foram surgindo, os campeonatos, a vida através do surf, né, então não da mesma forma que os antigos polinésios, né, mas enfim, trazendo essa possibilidade de você viver do surf e conseguir ter uma renda bacana, uma família, ou pelo menos, né, se sustentar através daquilo. E a gente passou por processos como esse, por exemplo, depois também, não é a mesma coisa, obviamente, mas a gente teve, né, a geração Momentum, né, que, porra, era uma coisa completamente diferente, a galera se vestia de um outro jeito, ouvia um som, mesmo se a gente pegar o próprio Christian Fletcher, né, uma galera da Califórnia, ali da Austrália, aqui no Brasil também com Dada Figueiredo, né, a gente vê como são células globais que surgem ao mesmo tempo, como a gente tem essa coisa de transmitir conhecimento, né, a galera parece que nasce meio que na mesma época, e parece não nasce, né, que se vestiam diferente, que ouviam uma música diferente, pesada, suja, com uma gritaria do cacete, uma roupa preta toda rasgada, foda-se o sistema, foda-se o pato, foda-se todo mundo, foda-se o que é cultura para vocês, foda-se o que não sei o que. E depois veio a geração, né, e revolucionaram o esporte, vieram os aéreos, vieram as manobras radicais, veio uma outra atitude, depois você vê a geração Momento que juntou, né, aquela coisa dos anos 80, então tinha a galera na competição, mas ao mesmo tempo uma galera no free surf, que também foi uma coisa que começou a pegar mais forte também ali nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, muito por causa do que o Tom Curren também estava fazendo, né? E teve aquela época que o Wok também estava fora do circuito mundial como competidor full-time, se dedicando mais ao free surf, Brandon Martinson, Frank Oberholzer, né? Aqui no Brasil a gente teve o Buri, teve tudo, quer dizer, caminhos diferentes. E aí depois você vê essa geração Momento realmente rompendo com todo o script do que era o surf, né, do que era possível, né, em cima de uma prancha e dentro de uma competição de surf. Veio o Dream Tour, no caso do surf competição. O próprio Binho mesmo escolheu um caminho completamente diferente, né, num determinado momento. Era um atleta um surfista, né, que, porra, vinha seguindo uma carreira amadora desde o começo, super foda, vencia tudo, surf incrivelmente arrojado, radical, mas ele tinha aquela personalidade também do rock, a Sepultura, Biohazard, as pranchas pintadas, os anéis, o cabelo, tudo, uma atitude foda. Começou, para quem é mais novo hoje em dia, como se ele entrasse no Challenger Series e, porra, fizesse back-to-back de final com o Matt Roy, que era um cara também da mesma linha e tal, e depois competindo no Pipe Masters, ficou na 9ª colocação, dando show de surf, assim, sendo comparado com Tom Carroll, com tudo. Era um cara que, pra mim, né, meu irmão, enfim, a galera, a molecada da época, e pra muita gente no Brasil, enfim, eu via ele como o primeiro brasileiro que realmente poderia ser um campeão mundial, né? E tinha surf para isso, tinha personalidade, tinha as manobras, era bom de backside, era bom de frontside, era bom andar pequeno, era bom andar grande, era arrojado, tubava bem pros dois lados, então era um bagulho perfeito. E ele optou por virar free surfer e teve uma carreira super bem sucedida como free surfer. E tá aí relevante até hoje, né? Você vê um vídeo que o cara faz falando uma coisa a respeito disso, criou esse impacto todo no surf nacional. E eu acho que por uma razão muito importante, né? Porque realmente a gente vive uma certa crise de identidade no surf brasileiro, né? Porque é igual o cachorro que corre atrás da moto, né? Eu não lembro onde eu vi essa frase, alguém falando isso, né? Eu não sei nem se era num bagulho de surf, né? Ah, não, era uma fala de um filme que era o Coringa, enfim, falando dentro do Batman, tal, uma coisa assim, que ele falava, pô, se eu queria um cachorro correndo atrás da moto, né? Eu só sei que eu quero correr atrás da moto e pegar ela, mas se eu pegar, eu não sei o que fazer com ela, não sei o que eu vou fazer, né? E o surf brasileiro a gente passou, né? Pelo menos eu vivi isso a minha vida inteira, já estou com 41 anos de idade, né? E
acompanho o surf competição desde muito moleque, né? Porra, desde o comecinho dos anos 90, sempre fui super fissurado, lia as revistas, via os vídeos, buscava o máximo de informação possível, todo livro que saía eu lia, ia atrás para comprar e tentava me informar, conversar com as pessoas, enfim. E até fui aprender inglês para ir sozinho, autodidata, para poder entender o que os caras falavam nas entrevistas, nos filmes e tal, e conseguir ler a Surf, enfim, coisas assim. Mas eu acho que a gente ficou esse tempo todo, porra, que a gente não ganhava que isso, né? Como eu tava falando no Mundial Pro Júnior, pô, a gente ficou em quinto, ficamos em quarto, ficamos em terceiro, ficamos em nono. E, puta, aqui, né? Muita gente pensando hoje em dia, eu vejo reclamar, que merda, ai, que não sei o que e tal. Porra, cara, a gente passou muito tempo perdendo, né? Ou conseguindo qualquer resultado, perdendo, infelizmente, muitas vezes injustamente. Mas não perdendo, mas às vezes, porra, ficava em nono, ficava feliz pra caralho, ficava em quinto, ficava feliz pra caralho, ficava em terceiro, ficava feliz pra caralho, era vice. Ficava feliz pra caralho. Venci, então, era o ápice, assim, né? Apoteose, era uma coisa foda, porque a gente ficava contente de analisar o tipo de onda. Puta, foi em que onda? Cara, fomos vice-campeão em feed, né? Porra, cara, Erdi foi vice em Mundaca, meu. O Renan Rocha foi terceiro em pipeline. O Guilherme Erdi foi terceiro em pipeline, cara. O Teco venceu em Rossegor com altas ondas, foi um campeonato que rolou altas ondas e não sei o que durante o evento inteiro. O Peterson quebrou Kelly no Rio, Kelly no auge, em busca do Hepta, né, do Hexa, enfim, e tipo, porra, tudo a gente olhava o contexto e puxava informações e se orgulhava daquilo e tal, e a gente tava correndo atrás daquela moto que era ser campeão mundial, cara. E aí conseguimos em 2000, claro, o Fabinho em 88 foi campeão mundial amador, mas passou-se muito tempo, né? Vitinho foi terceiro do mundo, que já tinha sido uma coisa muito foda. O surf feminino brasileiro realmente foi quem começou a acelerar, com Tita Tavares, com Jaqueline Silva. Depois veio a Silvana Lima, né? Mais ou menos eu considero uma mesma época, um pouco também que o Adriano de Souza começou a despontar mais. Aí a gente começou a realmente, né? No feminino, infelizmente, ainda não chegamos no título mundial, que eu acho que é uma questão de tempo, mas já fomos vice, já vencemos vários eventos. Aí no masculino, realmente, a gente começou a se impor com o Adriano de Souza, começou a ficar claro aquele sonho, mas a gente ainda não tinha estourado. E aí veio, né, muitas mudanças nesse meio do caminho, né? Mudanças de perspectiva, mudanças de relação com a mídia, mudanças de relação do surf em si, né? Nossos surfistas foram virar atletas. A gente teve gerações brilhantes de surfistas aqui no Brasil, com filmes, com tudo, com patrocínio foda, gringo e mesmo nacional, com suporte até bacana para a época e tal, que chegaram a níveis altíssimos da competição, mas infelizmente não tinha alguma coisa que faltava, ou era a cabeça, ou era alguma outra coisa, ou era o surf, né, num circuito muito complexo, com ondas diferentes, porra, é aquilo, a gente não cresceu surfando no Havaí, você não cresceu pegando tubo em pipeline, a dificuldade de treinar, de fazer trip e tudo. A gente teve gerações que tiveram essa possibilidade, mas acabaram também não conseguindo. Até o momento que começou a se fazer diferente. Né? Adriano de Souza foi um cara que foi fazer diferente, foi, porra, um cara, né, diria sóbrio, mas careta no bom sentido, que, meu, seguia uma rotina disciplinada, que foi aprender a falar inglês, foi buscar um shaper Y, foi tomando decisões, sempre buscando o aprimoramento da carreira dele e se encaixar naquilo que era necessário para que ele conseguisse atingir o objetivo máximo dele, que era ser campeão mundial. Nesse meio de caminho, no boom da Brazilian Storm ali, com o Adriano já detonando tudo, os próprios gringos enxergaram isso, né? Que havia uma grande possibilidade de ter um brasileiro que ia vir do nada, que não ia ter praticamente nada a ver com o universo do surf, nem com a cultura do surf, né? Talvez nem soubesse quem era Duke Kahanamoku, como é que o surf começou, o que, que é pipe, o que, que é, sabe? Essas porra toda que eu falo aqui, enfim, que um monte de gente escreve, que Matt Warshaw escreve na enciclopédia do surf, quem foi fulano, Beltrano, Kelly Slater de Coelho, enfim, coisas assim, e chegar e ser campeão mundial, cara, e dominar o surf, revolucionar o esporte e tudo mais, e a gente veio justamente disso, né, começou a realmente a pipocar aqui essas possibilidades e de pessoas seguindo caminhos diferentes. O próprio Adriano de Souza, né, que eu estava falando agora, que é o ponto que eu queria chegar, foi, porra, mostrou pro Mick Fanning, pra galera do WCT, um caminho diferente, cara. Olha, pra você ser campeão mundial, para você chegar no seu nível mais alto, não basta só você ser o melhor surfista, né? Você tem que
porra, se preparar fisicamente, psicologicamente, e às vezes você vai ter que abrir mão de fazer certas coisas para que você alcance seu objetivo. Mick Fanning mesmo fala disso, porra, eu fui um cara super egoísta, tive que virar um cara egoísta, porque tava sempre com a galera, com meus brother, glu-glu, aí ele estoura o joelho dele, e ele fala, não, mano, eu vou voltar, eu quero ser campeão mundial, não dá pra eu estar com a galera tomando uma na sexta-feira, na quinta-feira, no happy hour, e fazer a baladinha tal, e fulano me chamou, eu vou lá. Não, cara, eu tô aqui, tô fechado, tô focado. No que ele fez isso, ele foi campeão mundial pela primeira vez, depois foi mais duas, enfim. Mas foi um cara que seguiu esse foco, né? Aprendendo ali com o exemplo do Adriano de Souza. O Gabriel Medina, por exemplo, foi um cara que já veio numa outra trajetória, né? Quando ele surgiu brutalmente, né? Vindo nos King of Gromos, eu lembro aquele que teve no Arpoador, que foi insano, que ele surfou muito, disputas fodas com o Gessé, com tudo. Era uma geração realmente brilhante que a gente teve, ainda tem, ainda tá dando resultado aí, vai dar por muito tempo, mas eu lembro que foi uma coisa muito louca, porque aí a Ripicu já chegou, né, ele dá a volta, o anime, a Ripicu já colocou, quando pegou ele, colocou ele assim no braço, assim, né, na asa, dentro da asa ali, você via que, tipo, porra, era uma coisa diferente que estava acontecendo, né, quer dizer, o Gabriel já começou, aí foi pro King of Bronze, fez aquele 20, mas antes ele já tinha feito, no mesmo período, aquela surra no mundo do surf inteiro, porque é como você pensar em chegar numa etapa do Challenger Series com 15 anos e dar um pau em todo mundo e ganhar do, sei lá, do Gabriel Medina, né? Eu diria hoje em dia que foi ele ganhar do Neco Padarates naquela época, que era o maior surfista brasileiro que tinha, e vamos dizer assim, dentro do Challenger Series, né, do QS na época, apesar do Neco, né, ter sido WCT muitos anos, ele era praticamente imbatível naquelas etapas quando ele estava inspirado, ainda mais a Praia Mole, né? Em casa, né? Em Floripa. Então foi um choque, cara, mas o Gabriel sempre teve aquela proteção, né? Sempre ficou ali, tava o Charlão em volta, a mãe dele, né? E você via a galera ali da Ripicur também, o Johnny Cabianca já fazendo as pranchas dele ali. Desde o começo eles fecharam uma relação com o shaper exclusivo dele ali, brasileiro também, apesar de ser trabalhar com a Pucas lá fora, né? Mas enfim, um cara que dedicou mesmo um espaço. Então, várias coisas na carreira que ele foi fazendo diferente e cresceu num ambiente diferente, começou a fazer trips sozinho, uma ou outra com a Ripicur, às vezes uma etapa ou outra com a galera, mas só mais velho, porque conquistou o mundo do surf praticamente menor de idade e depois muito jovem, um menino, né? Eu acho que hoje as pessoas até amadurecem mais tarde, enfim, começam a vida adulta mesmo, assim, mais tarde. Tem até coisas da ciência que falam sobre isso, mas o Gabriel veio daquilo, e é uma geração que também teve outra coisa, né, cara? Teve a rede social também, né? Teve essa diferença que as redes sociais não adianta, elas revolucionaram uma porrada de coisa. Então o cara vai fazer o quê? Viajando no circuito, se ele não tá num rolê aqui, se ele não tá na zoeira ali, se ele não tá sozinho com a galera, ele vai interagir com o que tá acontecendo no mundo. E aí, porra, vieram contatos diferentes, né? A dancinha daqui, o negócio daqui, o gosto musical é diferente, é uma galera mais ligada, né, à igreja, tudo, uma outra pegada, né, durante um bom tempo. Então, assim, acho que até hoje, mas o Gabriel também cresceu numa determinada influência, né, e quando ele chegou e foi campeão mundial, ele chocou, claro, o mundo inteiro com o surf dele, mas também ficou meio chocante porque ele não era o estereótipo do surfista clássico, né? Ele não vinha daquela escola, né? Então ficava uma coisa que, porra, como é que o cara surfa assim? Tudo bem, ele é aquilo, a gente sabe a verdade. Sempre falo isso com o meu irmão, né, com o Rafael, com várias pessoas, com vários de vocês aí que ouvem o podcast e com pessoas que eu converso de surf. Cara, a gente sabe como é Maresias, a gente sabe como é que é Paúba, Camburi, enfim, você tem uma cena de surf, porra, antiga já e forte, de gente que viaja o mundo, gente de todo nível social e altas ondas, então óbvio que você vai ter uma bagagem fodida, né? Tem eventos que acontecem lá, então surfistas de alto nível que vão para lá, surf de onda grande, tubo, manobra. Então a gente sabia que ele tinha uma bagagem, mas ele não tinha aquele relacionamento, né, nem com a indústria e nem com o meio do surf, né? Não foi aquele cara que ficou lá na Califórnia, tipo, pô, convivendo com as pessoas, surfando trestos ali com todo mundo e saindo no rolê à noite para. Então foi meio que um choque e depois ele já foi Luciano Huck, Neymar, Bruninho, Tiaguinho, coisas assim, puta, outro contexto, né? E revolucionou não só o surf no Brasil, né? Claro, com título mundial, também em função da baixa no futebol e da forma como o Gabriel também fez tudo, que foi, porra, não bastava ganhar ainda, passou o trator em todo mundo, fora o show, né? E
deixou tudo diferente. Então criou-se uma outra imagem do que era o surfista também, né? Uma coisa até que se a gente fosse olhar era como você pegar a galera dos anos 90, a maioria, e, sei lá, você comparar com o Teco Padarates, que era um cara super articulado e tal, não sei o que, ele parecia ser de um outro grupo, né? Que ele não fazia parte daquele estereótipo que a gente tinha do surfista, né? E aí vem essa coisa da rede social, então muita influência, né? Hoje a gente tem não só influência da rede social, mas os algoritmos e tudo, mas muitos influencers também vivendo de surf. A gente tem o Pedro Scooby, por exemplo, que é um cara que foi pro BBB, tudo tal, e que veio de uma outra frente, né? Foi sempre um cara revolucionário, já acertava Kerupt, porra, pelado com a bermuda no pescoço, moleque, nos Fuck You, e genial, e cara, e de atitude nas ondas grandes também no México, molecão, tudo, boca aberta, sempre falou o que pensava, um cara com uma outra postura também, né? Tem os talentos dele, então, porra, conseguiu despontar cedo, não só como surfista e ter bons patrocínios, mas até na mulherada também, né? Com todo respeito a ele, a esposa, a família e tudo mais, mas sim. Então, porra, pegar uma Luana Piovani, depois ir pro BBB, tá na coluna de fofoca do Léo Dias e mesmo que não fosse coisa do cara, mas sabe, você acaba aparecendo, então tudo isso trouxe e criou-se uma outra realidade, né? A gente fala da cena do trap e tal, de coisas que eu vejo a galera falando hoje em dia, mas a gente tem o Lennon, por exemplo, que porra, surfa bem pra caramba, é um puta skatista, anda de skate demais, é um dos grandes nomes da música brasileira. Eu não posso falar muito porque eu não conheço o som dele, não escuto, assim, não é uma coisa que me agrada, né, a sonoridade, assim, mas eu respeito pra caralho, e ele como surfista, como skatista, e o que ele tem trazido pro esporte, e foi apoiar o Wesley, e, meu, sabe, mostrar um lado do surfista, do skatista, que pensa, que tem atitude, que se envolve na sociedade em outros fatores, que circula por todos os lugares, e que tem uma cabeça boa, e que tal, e tem respeito e tudo. Eu acho sensacional. E, e eu acho que, tipo, o mundo foi mudando, cara. E ao mesmo tempo você tem influencers também no surf, gente que nem sabe ficar em pé numa prancha direito e que tá vendendo um lifestyle por aí, que tem patrocínio no bico, é apoiado por marca, é tudo para fazer 5 flexão, 4 agachamento, 3 polichinelo, catar uma prancha, fingir que entra no mar, fingir que pega uma onda, posta 4 fotos e tá ganhando dinheiro por aí. Entende? Então, o ponto que eu quero chegar é assim, primeiro, né? O surf não tem dono, é uma coisa que eu sempre falo aqui. E volto lá para o Duque Kahanamoku, né? Se a gente ama de fato o Rinalo e quer que o surf continue, cresça e tudo, a gente precisa abrir mão, cara, porque às vezes é através de gerações completamente diferentes, de pessoas de formações, origens, culturas, estilo musical e tudo completamente diferente do nosso, que vem grandes revoluções, né? E às vezes também eu acho que tipo a diversidade, entendeu? O mundo hoje é diversidade, o surf é diversidade, né? E acho que o surf é um meio muito preconceituoso, não tenho o que falar, né? Até hoje eu vejo gente fazendo piada com bodyboard, eu vejo gente fazendo piada com longboard, vejo gente fazendo piada com quem está começando, vejo gente fazendo piada com mulher na água. Já vi cenas de preconceito e de quase agressão a mulheres dentro do mar, assim, surreais, assim, coisas que geram uma indignação absurda, que são reflexos da sociedade e tudo. E eu acho que a gente precisa abrir a nossa mente para a diversidade, né? E isso que eu nem estou falando da comunidade LGBTQI+, que a gente teve, por exemplo, a WSL fazendo etapas no Emirados Árabes, onde casamento gay é proibido, e não sei o que, e tem surfistas gays assumidas dentro do circuito mundial que competem o ano inteiro com uma bandeira, né, da comunidade aqui do lado, e na etapa de Abu Dhabi não pode. Né? Então, quer dizer, é uma coisa muito louca, não tem essa preocupação. Eu mesmo critiquei isso aqui dentro do Vamos Falar de Surf quando foram rolar os eventos e tal. Imagine então se você tiver um surfista do sexo masculino, mas que a sua orientação sexual seja outra, né? Ou trans, ou qualquer. Como é que vai ser isso aí? A gente não vai aceitar porque é diferente, né? Quer dizer, a gente não é diferente também? Né, os seus pais, não é o pai de todo mundo que levou numa boa, a mãe, a família, quando você disse que você era surfista, que você começou a pegar onda, que você começou a andar com o fulano, com o cicano, com o conha, com o sovaco, com a Jujinha, com os... Então, enfim, são vários preconceitos e preconceitos que tem, né? O surf, por causa desses atletas, desses surfistas que pensavam diferente e tal, tudo isso foi mudando com o tempo.
a gente chegou já a ser mais bem aceito na sociedade e tudo, até profissionalmente eu mesmo falo como surfista paulistano, né? Você, mesmo você chegando na praia vestido de uma determinada forma, com a roupa que você trabalha, com uma polinha ou com uma tal, ou com um pouquinho mais gordinho, não sei o que, sem estar vestido de surfer, com o cabelo, né, colorido do sol e tal, não sei o que, já te olham meio torto, pô, esse cara surfa mesmo, qual que é, tal, porra. Ou mesmo você chegando numa reunião, num escritório, numa empresa, hoje diminuiu muito, mas várias vezes eu enfrentei isso no decorrer da minha carreira também, de chegar e o cara, e aí, surfista, tudo maconheiro, não sei o que, e cara, tipo, de, sei lá, 10 anos mais velho que eu, 5 anos mais velho que eu, enfim, e te olhando torto porque você era surfista, um surfista é maconheiro, surfista é isso, surfista é aquilo. E eu acho que a gente precisa se despir um pouco disso, sabe? Eu acho que o mais importante dessa história toda, e acho que foi uma coisa que Duke Kahanamoku fez, né? Porra, vou virar uma celebridade no mundo. Não tem ninguém que nade bem. Talvez tenha até uns brother meu aqui no Havaí que nadem bem pra caralho, que a gente podia trocar mó pau ali na natação. Mas, filho, ninguém tem o talento que eu tenho nem da água. Então eu vou ganhar o mundo. Não tem jeito. Eu vou ganhar a Olimpíada pra cacete, eu vou tudo. Vou levar a cultura do surf do mundo. Já que eu vou levar, que eu quero que ela se perpetue e tudo, então eu vou ensinar direito pros caras. Vou explicar qual é que é, vou valorizar, vou trazer a cultura, vou trazer tudo, né? Isso que eu achei legal do Binho também. Ele fez uma crítica no vídeo dele, né? E a indústria, um monte de coisa, e alguns atletas também da nova geração, surfistas da nova geração, de várias gerações, na minha opinião, para prestarem um pouco atenção, né, no que eles estão fazendo, quem eles querem ser, mas também pegou um pouco na mão, tem que pegar na mão e trazer junto. E acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem, nós os mais velhos, enfim, quem tem um pouco mais de experiência e que tem essa vontade de compartilhar, né? De mostrar também um pouco que é, porra, esse era o som que a gente ouvia, isso, aquilo que a gente via, esse aqui é um surfista foda, isso aqui é uma coisa incrível, meu, você já viu isso aqui, olha, antigamente era desse jeito, ó, os polinésios são esses caras que eles faziam desse jeito, e tinha esse ritual, e tinha isso, tinha aquilo, aí no momento aconteceu isso, fulano foi lá e cagou pra Beltrano, e aí botaram a pessoa num lugar, aí o surf entrou no eixo de novo e cresceu, e deu mais um salto e tal. A gente trazer essa cultura. É o objetivo que eu tenho no Vamos Falar de Surf. Não é só falar de surf, a competição é uma das desculpas de eu poder expressar meu amor pelo surf e sempre ter uma coisa nova acontecendo e um motivo para poder estar aqui falar e falar com vocês, trocar ideias. Mas basicamente também é levar à frente tudo que o surf me trouxe na vida e também esse conhecimento, essa cultura antiga que acaba sendo uma transmissão hoje diferente, né? A gente tem a mídia que é vista hoje, né? A multimídia, né? Mas também é via oral, né? Enfim, várias formas aí que a gente faz de transmitir. E nós somos os grandes responsáveis, né? E a gente vê, por exemplo, a gente poderia, se fosse um grande purista, falar, nossa, o que estão fazendo? Mas o Gabriel tá aí, o cara, né? Diferente do John. John, ele vai fazer o que agora que ele saiu da Ripicur, né? Porque a Ripicur resolveu, né, realocar, fazer uma realocação de recursos. Claro, cara, deve ser caro pra caramba se conseguir pagar um salário do Gabriel Medina hoje em dia. Quanto que custa para pagar ele todo ano? Né, um contrato de 5, 10 anos com o Gabriel Medina, qual que deve ser o valor? Às vezes com esse dinheiro a Ripicur consegue patrocinar um monte de atleta da nova geração, vários brasileiros inclusive, fazer evento, fazer 500 coisas e, cara, infelizmente não dá para ficar com você, nós não vamos gastar esse dinheiro com você. A gente podia pegar boa parte do nosso budget, né, do dinheiro que a gente tem para gastar e manter você na equipe, mas, cara, a gente preferiu gastar esse dinheiro com várias coisas e continuar fomentando o surf. É uma escolha da marca e eu respeito pra caramba e achei que foi certo, mas um questionamento que foi feito pelo Sterling Spencer, que é um cara que tem Spencer, que tem um podcast que chama Pinch My Salt, já foi cancelado, fala um monte de merda, mas tem entrevistas muito boas também. Tem uma com o Tom Curren, que é uma das melhores que eu já vi na história, recomendo vocês a irem assistir. Mas ele falou disso, né? Tipo, pô, o Medina vai pra onde agora, né? O que ele vai fazer, né? Ele vai montar uma marca dele, que nem o John John Florence, mas, porra, o John John tem a Florence Marine X, mas o John John é aquele cara que tá lá, ele vai atrás do swell com o veleiro dele, então ele tá lá com a Laika com o capuz e o casaco para usar na hora que ele tá fazendo a trilha no meio do nada para catar o coco, e o boné para velejar, o bagulho. Então ele tem todo um sentido na aparelhagem toda, né, nos equipamentos que ele criou, nas linhas de roupa e tal, e é o que ele vende tudo. O Gabriel já é outra coisa, né? Aquele cara que do nada ele vai chegar e, pô, tá entrando o swell em feed, ele não vai catar o catamarã dele e vai para lá. Vai rolar, às vezes, uma festa do lançamento do, sei lá o quê, do foguete da SpaceX. O cara vai atravessar e vai lá para Las Vegas, não sei aonde.
enfim, de jatinho e tal, e vai encontrar o astro, vai assistir o jogo da NBA com o astro da NBA, e depois ele vai estar com o cara da Fórmula 1, e não sei o que, no desfile da Tarará. Ele é um outro contexto, né? Como é que você associa isso com o surf e tal, enfim. Cara, eu acho que realmente foi uma coisa que me fez refletir mesmo, né? Eu falei, é verdade, né, cara? É difícil, mas o Medina tem a marca de prancha, né? Tem a Medina, as pranchas do soft tops, tem a Medininha agora que é a prancha pra molecada, né? Cara, eu acho que ele pode ter uma marca de surf dele, mas é claro que eu acho que é assim, né? A gente fala da indústria brasileira e de tudo, né? É difícil, cara. Uma bermuda de surf hoje eu já vi que tem bermuda que custa 550 pau, cara. Praticamente um terço do salário mínimo na cotação de 2026. Então, um absurdo, né? Muito caro, né? O surf continua sendo um esporte elitista e caro, né? Caro pra caralho. E sei lá, cara, eu acharia legal se ele criasse uma marca que fosse mais popular, assim, que, porra, você pudesse comprar uma bermuda por 60, 70 reais, sabe? Uma bermuda bacana de surf com material bacana, sustentável e tudo, e você pudesse ter uma lycra bacana tal e tudo, uma coisa legal nesse nível, entendeu? Ter equipamentos assim mais em conta, mais baratos para dar uma acessibilidade para o surf, né? E isso acho que seria muito legal, né? Não só tão focada em lucrar uma coisa de boutique super cara e tal, né? Mas é difícil, ao mesmo tempo eu vejo que poderia ser uma contribuição muito grande que ele poderia fazer para o surf, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo assim a grande contribuição que ele está fazendo ele e o próprio Pedro Scooby, que odiado por muitos puristas do surf aí, como surfistas que se venderam ao mainstream e que não tem lá a super essência do surf, que cala a boca de todo mundo dentro da água, com certeza desses puristas, mas o Aradei, cara. Os caras montaram um estúdio lá e estão fazendo o Aradei, botando uma grana no Marcelo Trequinho, no Gabriel Pastore. Trequinho, sou fã de carteirinha, puta, há muitos anos, né? Geração Lombrô, porra, Melim, galera toda. Queria mandar um salve também, Cambito aí, Júlio Adler, Pepe César, enfim, toda essa galera sensacional. Mas enfim, assim, um cara incrível, Trequinho, sempre surfou muito, sempre se manteve fiel aos princípios dele, né? Competiu durante muito tempo, assumiu que encheu o saco, não aguentava mais, era muito puxado e ficou mais no free surf, teve sucesso nisso, porque sempre foi um cara, para mim, muito mais free surfer do que competidor, mas teve sucesso em competições, infelizmente não conseguiu a vaga no CT, como vários gênios aí do surf brasileiro, mas um cara carismático, sempre bem posicionado, né, conseguiu manter a sua carreira, a sua relevância, mesmo depois do Surf Adventures. E o Gabriel, cara, Gabriel Pastore também é um cara muito legal, muito articulado, né, um cara assim que, porra, sabe falar, sabe se comunicar, sabe administrar, né, ser o host mesmo da parada e tal. E ainda juntaram o Boquinha, que é essa diversidade do surf, né? Um cara do Vidigal, com uma outra origem socioeconômica, né? Mas você vê o grau de cultura, de educação, de respeito, de tudo que ele agrega também, de humildade, né? Põe todos os pés no chão e uma positividade, tudo que agrega. E eles estão indo para vários lugares, conhecendo várias pessoas, e você vê, eles estão fazendo campeonato, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, com a molecadinha, botando dinheiro, botando recurso. Acaba que todos os lugares que eles vão, eles encontram surfistas locais, e para eles não tem distinção de modalidade do Rinalo, né? Então, porra, seja Lucas Fink no skimboard, Dudu Pedra no bodyboard, falando, ó, esse cara aqui é foda, o cara dropa as mais craca, respeito máximo e não sei o que, bacana mostrar pra molecada, aí vai pra um lugar, conversa com fulano, com Beltrano, velha geração, nova geração, tava em Noronha agora, aí você vê Caia de Souza, vê não sei o que, pô, isso é sensacional, entendeu? E o que o Medina e o Scooby estão dando de volta para o surf, né? Eu acho que esse pode ser o início do momento desse resgate, porque eu acho que é isso, essa transferência de conhecimento, é trazer essa identidade de volta e a gente compartilhar, porra, sabe? Ao invés da gente ficar puto que tem mais 5 molequinhos no outside num dia que você tá surfando, cara, fique feliz, compartilhe suas ondas. Um dia você vai ser um velhão, sabe, pelanca ali, ou uma velhona que vai dar 2 braçadas, não vai conseguir pegar uma onda direita, alguém vai ter que ceder um espaço para você. Então trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, entendeu? Todo mundo aqui, eu sei que tem gente que começa a surfar adulto, mas, cara, muita gente aí começou a surfar, sei lá, na mesma idade que eu, até mais novo, você tem 7, 8, 9 anos de idade, e você é uma criança, cara, pequenininha ali,
prancha das 5 de você, e você entra, tem alguém tomando conta de você, tem alguém de olho, aí vem te dar um oi, mano, um hang loose que a pessoa faz pra você, um chaca ali já, nossa, ganhou seu dia, ou porra, aquela onda foi boa, ou ó, pega o som aqui, pô, e essa prancha aí, pô, ó, segura aquela aqui, ó, o leste, ó, não fica muito ali, não vai no seu aqui, pô, a gente tem essa responsabilidade toda, né? E então a gente propagar essa cultura para frente, que acho que é uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida, né? Eu não sou pai, mas para quem é, tenho vontade de ser, mas vamos ver. Mas para quem é, cara, porra, é a mesma coisa que você transferir, o pai ou mãe, transferir um conhecimento para os seus filhos e tal, né? Ou para um irmão mais novo, enfim, um sobrinho, um amigo. Então, cara, vamos levar isso para frente. E o resto, voltando para a coisa da indústria, é aquilo, cara, é difícil. Que marca brasileira tem grana para patrocinar um atleta de alto nível do Brasil? Infelizmente, eu acho que nenhuma. Né? E quando consegue, é com muito custo, e a gente tem que prestigiar. Então, porra, Vida Marinha tava lá patrocinando a Alejo, eu fui lá e comprei uma bermuda dos caras, velho. Porque falei, caralho, os caras estão aí dando sangue, porra, apoiando a Alejo, contusão depois de contusão pro cara ir pro CT. Vou comprar uma bermuda, cara. Porra, esperei uma promoção. Pra tá mais barato. E comprei, porra, mas né, cada um na sua potencial. Mas é isso, então, tipo, sabe, é complicado. Eu não sei quais são as métricas que são usadas hoje, né? Então, porra, com quantos seguidores o atleta tem, ou é o quem ele é como surfista. Talvez as marcas estejam simplesmente se firmando realmente no que elas acreditam que seja a filosofia delas. Ou talvez, por isso que não estão contratando alguns determinados atletas. Ou talvez é aquilo, cara, elas não estão se adaptando ao que é a realidade hoje. Ou talvez, tipo, porra, a métrica de mensuração da importância de um surfista seja errada, né? Porque a gente sabe, quando você começa a surfar, por exemplo, e mesmo, né, o surf, de modo geral, você começa com um monte de gente junto, às vezes com você quando você é molequinho, passa 10 anos, tem 10 caras já desistiram, passa 20 anos, 15, passa não sei quantos anos, você vai ver, depois são 3, 4, 5 ali que continuaram surfando. Então o interesse no surf, como em qualquer coisa, ele também tem a sua moda, o seu momento. Tudo que tem o seu apogeu tem o seu declínio. Então muita gente que está consumindo surf hoje, que segue página de surfista, que não sei o que, não liga muito pro surf de verdade. Entendeu? Nem quer saber da história, não quer saber o que acha um ex-competidor ou um ex-surfista profissional, não quer saber o que um podcaster aqui, quem é você, seu bosta, para falar alguma coisa, enfim. Você nem sabe que som é bom, eu prefiro muito mais o som do MC Schwarzenegger. Sei lá, eu tô falando o que é reggae, o que é punk rock, os caras tudo vestido esquisito aí. Enfim, então a gente precisa pensar um pouco nisso e talvez refletir, cara, do que vale pra frente. Talvez para um surfista jovem que tá ouvindo isso aqui, seja você, seja surfista, mostre o seu valor dentro da água, não precisa postar coisa todo dia, né? Posta de vez em quando, cara, mas posta um material mais robusto, filme de surf, meu, com uma rotina, mostrando você em vários tipos de mar, fazendo tipos de manobra diferentes, direita, esquerda, onda menor, onda média, onda maior, sabe? Pô, tenta procurar entender um pouco da música, uma música com um conteúdo bacana, uma música que combine com o vídeo que você está colocando. Eu mesmo repostei um vídeo essa semana no Vamos Falar de Surf de um surfista de elite aí, não vou falar quem, gênio. Cara, era um som, desculpa, na minha opinião, no meu ponto de vista, ridículo. Nem combinava com o momento que o cara tava, no que o cara tava fazendo. E, tipo, fiquei até meio assim. Falei, tipo, mano, não sei lá, achei, mas é um preconceito, né? Um preconceito meu, né? Eu é que devo estar por fora, tô velho já, entendeu? Sei lá, entende? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco nisso e talvez vou voltar lá pro começo, né, pra terminar também essa volta toda, ser um pouco mais Duque Kahanamoku, cara. Sabe, às vezes a gente precisa, meu, olhar pra frente e continuar fazendo a nossa parte, continuar firme nos nossos princípios e naquilo que a gente acredita que é o surf, naquilo que a gente acredita que é a nossa cultura, naquilo que a gente sabe que é a nossa cultura. Então acho que os atletas também profissionais de todas as gerações, né? E isso eu falo também para muita gente da mídia hoje também, muita gente que faz conteúdo de surf, né? Surfistas profissionais, jornalistas profissionais, mesmo que, cara, alguns não têm preocupação com a cultura geral do surf em propagar isso e fica só girando em torno de uma bolha ali, enquanto tem outros que quebram barreiras e trazem assuntos até de outros segmentos da sociedade para dentro do surf, que eu acho legal pra caralho. E porque a gente acaba formando pessoas, né? Como as revistas de surf, independente da linha editorial, conseguiram formar indivíduos como eu e como vários outros por aí. Os filmes de surf também ajudaram.
Então essa cultura é aquilo, é filme de surf, é publicação de surf, é a gente como formador de opinião e criadores de conteúdo de surf, é a gente se comunicar, a gente fazer coisa junto, sabe? Os surfistas profissionais também seguirem, escutarem, os atletas jovens também que querem ser surfistas profissionais, escutarem os podcasts, lerem as coisas, porque eu não vejo o interesse deles em saber o que, que o público acha, o que, que o surfista acha. Eles não têm muita preocupação, eles estão ali na estratosfera e é isso, entendeu? Só que eles não são cantor de rock, não são não sei o que, entende? Então precisa pôr o pé no chão, acho que todo mundo, sabe? E ver o que de fato é importante. E acima de tudo isso é isso, cara. Todos nós somos surfistas. Todo mundo que desliza no mar de alguma forma é surfista e a gente respeitar tudo isso e abraçar todas essas culturas e conviver em harmonia. Eu acho que isso é o principal e deixar as coisas fluírem também, cara. Sim a diversidade, sim a mudança e a gente vai, sabe, as pessoas vão voltar, vários dessas pessoas não vão se perpetuar no tempo porque não tem a conexão com o surf verdadeira. E, cara, às vezes vão começar a conhecer, amadurecer e ver o que é de fato a cultura, a música, isso é uma coisa pessoal e são gostos pessoais. A gente teve um filme, só para fechar, um filme brasileiro muito legal dos anos 2000, acho que foi por aí, do Melim, Samba Rock Trance, porra. Danilo Grilo, Bernardo Pigmeu, Marcondes Rocha. Danilo Grilo na época do trance, Psytrance, essas coisas todas, tuts, balada, rave. Pigmeu, pagodinho, samba, né, a música nordestina, outras influências e tal, música brasileira, mais regional, né, em alguns estilos regionais, né, e o Marcondes rock and roll, e estava mostrando justamente essa diversidade, cada um era de um jeito e se portava de um jeito e tudo, e tá aí, desde aquela época a diversidade sendo pregada, sabe? Então a gente também precisa parar de ser chato e achar que as coisas têm que ser de um jeito, entendeu? E e abrir a mente, e às vezes é do nada, como foi um Gabriel Medina, como foi um Adriano de Souza, como foi um Ítalo Ferreira, que veio do nada de uma vila de pescador, fazendo o que os gringos falavam, com um teco de isopor, aprendeu a surfar e virou campeão mundial, né? E o cara veio do nada, e você vai ter um Iago Dora, que é um cara que vai escolher uma marca menor, claro, ele pode ser o número 1 da marca, mas às vezes até ganhar menos do que numa marca maior e ter mais liberdade, ou construir uma coisa muito maior, enfim, mais ligado à arte, à música, à história, o skate, tudo. Enfim, tem de tudo, cara. Então, acho que tem espaço para todo mundo no surf. E somos todos surfistas, né? Então, muito amor ao Rinalo, né? E vamos embora. Bom, falando nisso, voltando pro foco agora, competições, cara. Dia 29 começa o Challenger Series, etapa de pipeline. Foda, vai ser animal, homens e mulheres. A penúltima, depois tem Newcastle. O WCT é só no dia 1º de abril e não é mentira lá em Bells. Mas vamos começar um ano em pipeline que eu achei bacana pra caralho. Isso manteve em relação ao CT, que também começava em pipeline. Agora é legal pra caralho que vai começar em pipeline, não tem Final Five. Ai, graças a Deus, mas tesão, cara. Lucas Silveira, Ian Gouveia, Jadson André, Matheus Edi, Michel Rodrigues, né? Michael Rodrigues, Lucas Vicente. Mano, tem uma galera já no Havaí se preparando. Sofia Medina, Laura Halp, cara, Tainá Inc. Eu não sei exatamente todo mundo que vai, Havaí não é barato, né? Caro pra caramba, mas já tem muita gente lá. Acho que a gente tem grandes chances em Gouveia de trazer resultados incríveis nesse evento. Vai ser animal ver os atletas do Challenger lá. E começar o ano com essa porrada vai ser uma puta injeção de adrenalina. Backdoor Shootout já tá rolando mais ou menos, não acertou direito. A gente teve o Mundial Pro Júnior com a vitória do Danny Henry, por exemplo. Sensacional, esqueci o nome da outra mina e não anotei em lugar nenhum, faz parte. Mas eu acho que esse podcast vai ter tempo pra gente falar também. Queria parabenizar todo mundo que foi para o Mundial Pro Júnior, por Ryan Cainalo, Gabriel Kausner, Rickson Falcão, Laura Mandelli, Lara Halp, vocês são foda. Toda a equipe da CB Surf também, vocês são foda. Eu sei que o circuito brasileiro hoje, dizem poucos atletas, estava difícil conseguir pagar, zerar até o bagulho em relação a ir para competição e ganhar premiação. Espero que com os incentivos, né, a lei de incentivo ao esporte foi ratificada como permanente, pelo Lula no final do ano passado, e né, eu acho que foi bacana, porque vai possibilitar que empresas e pessoas físicas possam investir no esporte. Então acho que tem muita empresa que vai poder realmente investir em evento, em patrocínio, enfim, uma série de coisas em escolinhas, em paradas e tal, e espero que a CB Surf receba mais recursos do governo também nessa temporada para poder, com a grana dos patrocinadores, fazer com que os atletas consigam se pagar, ter alimentação, ter estadia, né? E que o último colocado, sei lá, que ganha aí a última colocada, que ganha
R$ 1.500, alguma coisa assim, né, no masculino, por exemplo, o cara consiga ganhar uma graninha a mais e ter estadia para ele poder se manter, né, cara? Então, vamos ver, assim, eu tenho grandes perspectivas para esse ano de 2026 para o surf brasileiro. A gente vai ter 28 títulos mundiais disputando o WCT, por exemplo, né? Temos 8 da Steph, 5 da Carissa, 2 da Tyler, 1 da Caroline, 1 da Molly, 1 da Kate, ainda temos 3 do Medina, 3 do John, 2 do Felipe, 1 do Ítalo e 1 do Iago. Vai ser uma coisa sem precedentes na história do surf mundial. Então vai ser animal. E é isso, cara. A torcida é a melhor de todas. Enfim, falei pra cacete. Chega desse episódio por hoje. Tamo de volta. 2026 tá aí. E é nóis, diversidade, cara. Surfista aqui no. Pensando em surf na cidade trabalhando tal, surfista na praia pensando nas ondas, tal. Todo mundo tá pensando na mesma coisa, então tamo no mesmo time, vambora, vamos junto. Vai Brasil, vai surf, vai reiná-lo. E é nóis, tamo junto. Bom, segue aqui, Vamos Falar de Surf, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, qualquer plataforma que vocês quiserem, pô, segue, dá 5 estrelas e compartilha. Tem no YouTube. E novidades, cara, no YouTube tem várias playlists dentro do Vamos Falar de Surf do YouTube, do canal. Além de botar o sininho e seguir, cara, se inscrever, tem vários vídeos que eu tô coletando do YouTube de tudo quanto é lugar, cara. Filme de surf, entrevista, coisas antigas, surfistas específicos, tem uma porrada de coisa lá, tem bastante conteúdo e é uma coisa que em crescimento, então eu tô colocando cada vez mais. Tem também no Spotify a playlist Vamos Falar de Surf, playlist, que tem, sei lá, uns 4 dias de música direto, de tudo quanto é estilo. Tem uma playlist chamada Filmes de Surf, que também tem só música de filme e session de surf específicos que eu fui coletando, também em construção. Então ouçam lá. E é isso, cara. Segue também no Instagram, Vamos Falar de Surf, tem no TikTok, Vamos Falar de Surf. Mensagem, crítica, elogio, sugestão, porra, debate construtivo, ideia. Tamo aqui, é para isso que a gente tá. Parcerias e tudo mais, tamo aqui. Boas ondas para vocês, tamo junto, aloha, até o próximo. Valeu? É nóis! Feliz 2026 de novo e tamo junto. Aloha, até mais.